qual é a diferença da Aline antes dos filhos e para a Aline depois dos filhos? Gente, eu não consigo nem me imaginar. Eu lembro vagamente de uma pessoa que pensava só em si, que pensava somente nos seus objetivos, né? E que não tinha esse olhar para o mundo que eu tenho hoje, sabe? Que não tinha esse olhar para a diversidade, esse olhar para aceitar tudo e a todos, todas as diferenças. Eu lembro de uma pessoa um pouco menos indignada com as injustiças do mundo. Essa era a Aline que era antes, né? A Aline de hoje é a pessoa que vai brigar por qualquer injustiça, por menor que seja, das menores às maiores. É a Aline que se revolta quando algo não está certo, quando um direito não é respeitado. E não importa se o direito é do meu filho ou se é de outro, dói em mim igual. Olá, gente, eu sou a Tainá Diamantino, sou fundadora da e hoje a gente continua naquela série Profissionais do Autismo e esse tá especial, viu, porque é maternidade atípica também. A nossa convidada hoje é a Aline Vieira, ela que é mãe de 3 meninos atípicos, empresária e neuropsicopedagoga. Muito obrigada, viu, Aline, por ter aceitado esse convite. Oi, Tainá, oi. Olha, eu que agradeço o convite. É sempre muito importante a gente falar, né, e passar informação sobre autismo, sobre maternidade atípica. E eu sempre fico muito honrada quando esses convites aparecem, porque é sempre uma oportunidade de levantar nossa bandeira e defender uma causa. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é levantar nossa bandeira, né, Aline? Verdade. Se a Verdade. gente puder falar nos 4 cantos da terra, a gente está falando. Nasce uma mãe atípica, nasce uma militante. É um fato. Com certeza, isso é verdade. E às vezes até a gente que é parente, né, a gente acontece também a mesma coisa. Eu falo por mim, né, meu primo Com autista, eu tô certeza. aqui fazendo várias coisas pra gente tá trabalhando e quebrando barreiras, preconceitos, né, que é o que a gente realmente quer. Verdade. Só através da informação e da educação é que a gente vai conseguir modificar o mundo, né? É verdade. Então, Aline, eu queria saber, é claro que assim, eu vejo o tanto que esse nosso episódio é especial, porque você tem os dois lados e vai agregar muito, assim, vai ajudar. Eu vejo o tanto de mães que vão ser ajudadas por você através desse vídeo. E também através da sua profissão, né? Da sua história e tudo mais. Gente, a Aline tem conteúdos incríveis no Instagram dela. Foi até por lá que eu conheci ela. Então, assim, sigam ela mesmo, porque isso vai ajudar muito vocês. Mas a gente queria começar perguntando sobre a sua gestação, né? Você é mãe de 3 meninos atípicos e pode resumir, fica à vontade para falar o que você quiser, porque o tempo é totalmente seu, tá? Obrigada. Bom, a minha gestação, as 3 gestações foram gestações tranquilas, sem intercorrências, sem nenhuma doença, né, que pudesse acontecer, como existem, né, doenças típicas de gestação, pré-eclâmpsia ou diabetes, nada disso, nenhuma intercorrência, nenhuma doença. Todos os partos foram naturais, nenhum dos bebês entrou em sofrimento. Nada disso aconteceu, eu nunca usei nenhum tipo de medicação que pudesse gerar, né, alguma deficiência ou alguma doença nos meus filhos. Então, nada nas minhas gestações justificaria o fato dos meus 3 filhos serem atípicos. Foram gestações muito tranquilas, inclusive eu não tinha nem dor de cabeça, não tomava nem paracetamol na gestação. Então, a pele ficava bonita, o cabelo ficava bonito, eu extremamente saudável, nenhum problema, nenhuma intercorrência mesmo, de verdade. Você pode nos apresentar cada um dos seus filhos? Posso. Eu tenho o Matheus, que hoje tem 17 anos. Matheus hoje é estudante do ensino médio.
vice-campeão brasileiro de handebol. Uau! Sim, ele ganhou ano passado, ele começou a praticar o esporte ano passado, já foi para o Campeonato Brasileiro e tá arrasando. E o Matheus é TDAH. TDAH, assim, gente, não é num nível assim que você consegue manipular sem terapia, sem medicação, não. Ele é TDAH, assim, eu digo assim, que é, sabe, naquele nível master, assim, muito. Ele precisa de muito suporte desde muito pequeno. Desde a educação infantil a gente já percebia que o funcionamento dele era diferente, só que não se falava, né, há 17 anos atrás, em TDAH como se fala hoje, né, que já é até comum, né, a gente tem bastante informação sobre isso na internet, enfim, nos meios de comunicação. Não se falava disso. E o Matheus, ele veio assim desafiando, né, desafiando a mim como mãe de primeira viagem, e desafiando a todos os professores, né, quem trabalhava com ele. Era uma criança extremamente inteligente, mas extremamente agitada, inquieta. O Matheus, antes de 1 ano, ele falava exatamente tudo. Ele falava no plural, corretamente. Então, assim, nenhuma dificuldade de aprendizagem, a não ser a dificuldade de sentar para aprender. Essa era a dificuldade dele. Ele tinha que aprender tudo andando, correndo, se mexendo, mexendo nas coisas, tendo movimentos repetitivos o tempo inteiro. Um menino extremamente ansioso, né? E então ele tinha todo o perfil, né? Ele é um TDAH que a gente chama de combinado, né? Ele tem a hiperatividade, né, com o déficit de atenção. Ele tem também a ansiedade e a impulsividade. Então, assim, hoje, quando eu falo que ele é estudante do ensino médio, da escola pública, vice-campeão brasileiro de handebol, é mais ou menos aquela música, eu lembro assim, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Foi muito difícil mesmo. Mas é isso, posso dizer que faz 1 ano que o meu coração é mais tranquilo em relação ao Matheus. Depois veio o Pedro. O Pedro nasceu uma criança calma, tranquila, que aparentemente nem chorava, gente. O Pedro era, assim, aquele bebê dos sonhos de toda mãe. Ele não chorava, dormia a noite toda, teve ali um probleminha de refluxo nos primeiros meses, né, para amamentar, mas foi tranquilo, passou. Teve um momento que ele começou a chorar de fome, porém a pediatra falou que é porque ele era um bebê grande mesmo, que, enfim, não supria, né, ali com quase 6 meses, só o peito não supria, então a gente precisou complementar com fórmula, mas assim, um bebê muito saudável e muito tranquilo, que eu podia sair por algum determinado momento, deixar com qualquer pessoa, um bebê fácil de cuidar. Todo mundo amava ficar com o Pedro, porque ele era muito fácil de cuidar. Porque ele não estranhava ninguém, ele não chorava, ele dormia muito bem. E se você deixasse o Pedro no berço o dia todo, ele ficava sem reclamar. E se você deixasse ele no chão, sentadinho no edredom o dia todo, ele ficava também sem reclamar com os mesmos brinquedos. Aí foi onde a gente começou a notar uma diferença no Pedro. Né? Ele não reclama de nada. Ele não reclama do frio, não reclama do calor, não reclama se a fralda está molhada. Ele não pede comida. Eu chamo, ele não me olha, né? Aí todo mundo começou a fazer o teste, a família toda, o pai chamava, eu chamava, a avó chamava, e o Pedro parecia que não nos escutava. E aí, esse foi o primeiro sinal, assim, pra gente, né? Até então, eu não tinha percebido, mas ele tinha outros sinais que eu só fui perceber depois, né, de me profissionalizar e realmente ter bastante experiência com autismo, né, e fazer avaliação, enfim. Teve situações que eu só fui perceber depois. Que eram situações de não olhar nos olhos quando eu estava amamentando, né, eu não sabia que isso era um sinal no início. Vou dizer, e é uma verdade, a pessoa nasce autista. O Pedro era autista desde a minha barriga. Em 3 ultrassons, o Pedro ficava brincando assim com a mão, em movimentos repetitivos. Todas as 3 ultrassons. E o médico repetia para mim, nossa, ele está fazendo a mesma coisa de novo. E a gente não sabia que isso já era autismo. Então, assim, quando a gente fala que a pessoa nasce autista, ela nasce autista. Não discutam isso, autismo não se
ele não vai se manifestar depois e tal. O que existe é a gente não perceber esses sinais desde o início. Isso é o que existe. Então, o Pedro iniciou dando tchauzinho, depois parou. Iniciou fazendo aqueles balbucios de bebês na idade certa, depois parou também. E ele só foi falar aos 6 anos de idade, só foi caminhar aos 2 anos de idade. E até 4 anos foi uma luta, porque eu levava ele a diversos pediatras. Teve um ano que eu levei em 5 pediatras diferentes. Nossa. Todos eles, eu saí do consultório chorando como se eu fosse uma louca. Os pediatras colocavam isso para mim. Você está procurando uma doença no seu filho não tem nada, ele é extremamente saudável. Lógico que ele era saudável, ele era autista, não é uma doença, né? É uma diferença desse cérebro funcionar, mas não é considerado uma doença. Então o Pedro não pegava gripe, o Pedro tinha um peso e uma altura excelente, puxou a mãe, eu sou uma pessoa grandona, o Pedro sempre foi assim também, os meus 3 filhos. Então não havia nenhum problema no Pedro, realmente de saúde, havia um problema de desenvolvimento e que os pediatras não estavam preparados para avaliar. Eles só aquela consulta de pesar, medir perímetro encefálico. Tá tudo ok com o seu filho, mãe, qual que é a sua reclamação? Mas ele não fala. Ah, mas ele não fala porque ele é criado por você e pela avó, se ele apontar para a água, vocês dão. Para que ele vai falar? Ele é preguiçoso. É preguiça. Menino é mais preguiçoso. Cada criança tem seu tempo. Cada pediatra tinha uma frase dessa para mim. Até que o último me fez chorar de verdade, porque falou que eu mimava meu filho, que eu não sabia criar meu filho, que enquanto isso acontecesse, meu filho não ia falar, que a culpa de tudo, todo o desenvolvimento atrasado do meu filho, dele não caminhar antes dos 2 anos, dele não falar, dele não interagir, de eu chamar e ele não escutar, a culpa de tudo isso era minha. Era a forma com que eu criava meu filho. E eu comparava. Eu costumo dizer, Tainá, que eu tinha em casa a água e o vinho. Eu tinha o Mateus, super agitado, super pra frente, meu filho mais velho, que falava tudo, que aprendia tudo numa rapidez absurda. E eu tinha o Pedro, letárgico, que não conversava, que não olhava, que queria ficar sozinho, que queria ficar parado num canto. E eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. E a gente está falando de 14 anos atrás. Não existia, não se falava sobre isso. Então, eu comecei a jogar os sintomas do Pedro no Google, quem nunca? É verdade. E aí começou a vir algumas coisas sobre autismo, mas muito pouco, e artigos científicos. E eu, na época, eu era uma mãe com apenas o ensino médio e que trabalhava com comércio, com atendimento ao público, então eu não tinha base para ler artigos científicos. Eu tentava, mas era difícil para mim. E eu só encontrava informação sobre autismo em artigos científicos. Aí foi onde eu comecei a tentar ler, me informar mais. Encontrei um blog, que acho que é um dos primeiros no Brasil, se não é o primeiro, que é o Lagarta Vira-Pupa, da Andrea, que é jornalista, mãe do Theo. Então, ali foi onde eu encontrei as primeiras informações de forma popular, vamos dizer assim, né? De uma forma que eu conseguisse entender e não tão técnica. E aí, ali eu comecei a identificar o Pedro, que é autista. E aí, foi essa batalha, assim, a luta para conseguir um diagnóstico. Passei por neurologista, neuropediatra, que foi muito responsável na época e falou, olha, precisa de uma equipe multidisciplinar para esse diagnóstico. Então, não vou te dar um diagnóstico sozinha, mas sim, seu filho, ele tem todos os critérios para autismo. E aí eu fiquei 1 ano na fila da APAE para conseguir uma avaliação multidisciplinar, que naquela época não existia essas clínicas particulares multidisciplinar, que se faz tudo como existe hoje. É um serviço relativamente 14 anos novo. atrás, né? 14 anos atrás não existia uma clínica multidisciplinar para avaliar autismo, pelo menos não em Florianópolis. Não que eu tivesse conhecimento disso. E a gente tinha convênio médico, mesmo assim, nada funcionava da forma como é hoje e o direito que querem nos tirar hoje, né, com o tal do rol taxativo. Então,
nada funcionava dessa forma, você tinha que esperar, né? E aqui, só quem fazia aqui em Florianópolis era a Fundação Catarinense de Educação Especial, que fica no município vizinho, São José, e que na época não me atendeu porque eu morava em Florianópolis. É assim, é considerado a grande Florianópolis, né? Tem alguns municípios aqui em volta. E a APAE, que é em Florianópolis, e que eu fiquei 1 ano nessa fila de espera. E quando o Pedro foi atendido, ele foi atendido muito bem pela APAE, foi laudado para autismo. Quantos anos ele tinha? Aí ele já tinha de 4 para 5. E aí, só que foi laudado com assim, um bom nível funcional. Elas diziam que o Pedro iria aprender, né? Que a escola regular daria conta, que ele iria aprender e tudo mais. Então, para mim não foi um choque, porque eu estava 1 ano na busca do diagnóstico. Eu não tive luto, porque eu não tive tempo disso. Eu respeito as famílias que têm isso, eu sei a dor deles, só que eu não tive tempo de sentir essa dor, de processar essa dor, porque eu estava 1 ano à espera de um papel para parar de ser chamada de louca pelos pediatras. Então, eu não tive tempo de ter esse luto. Eu tive que ir à luta, né? Então, a APAE deu esse diagnóstico, esse laudo, porém, falou que não poderia atender o Pedro, porque não tinha vaga lá, e que o Pedro ia para a escola regular e que tudo se encaminharia na escola regular. Até parece. Não foi assim que aconteceu. A escola não deu conta de ensinar o Pedro, de alfabetizar o Pedro. Quando eu percebi, no final do 1º ano, que não ia rolar, eu fui fazer pedagogia. E eu vou estudar, porque não adianta, eu conheço meu filho mais do que ninguém, e isso aqui vai ficar para mim, eu vou ter que ensinar meu filho a ler e escrever. Por isso que eu fui fazer pedagogia, na intenção de assim, bom, agora eu vou fazer, e um professor, um pedagogo, ele vai saber lidar com qualquer tipo de criança. O curso vai ensinar isso. Só que não também. Aí, a página sobre autismo passou assim, o módulo sobre autismo na faculdade, a matéria, passou em meia página da apostila. Eu falei, ué, é isso? É isso. Volta do zero. Continuo fazendo a faculdade e agora vou estudar sozinha sobre autismo. E aí eu já tinha um pouco mais base para ler artigos científicos, para estudar, para tentar ensinar meu filho. E aí consegui alfabetizar o Pedro com 11 anos de idade. Foi quando o Pedro começou a ler de verdade, assim, ler e escrever de verdade. Então foi uma busca que levou aí alguns anos. O Pedro só foi falar aos 6 anos, no 1º ano, né, da escola. Tem uma história super, assim, interessante, que ele começou a conversar com gato, né? Ele não conversava com pessoas, ele começou a conversar com gato. E eu adotei um gato assim que eu vi que ele gostava de gatos. Eu tenho um histórico familiar, assim, que a minha mãe tinha trauma de gato, então a gente nunca teve gatos na infância. E eu tive que passar por cima disso para adotar um gato, assim. Eu lembro que quando eu vi que o Pedro falava com gato, eu nem pensei, vou adotar um gato, né? A minha mãe vem pouquíssimo na minha casa porque eu tenho um gato, mas eu tenho uma gata que ensinou o Pedro a falar, então, né, não tem como isso, né, não tem como. E depois que ele começou a falar com o gato, ele começou a falar com o irmão dele, que sempre foi um amigão dele, né, o irmão mais velho, o Matheus, e depois que ele começou a falar com os adultos. Então, é uma história bem diferente, né, e bem interessante, assim. Então, a pet terapia, ela existe aqui em casa desde que o Pedro tinha 5 anos para 6, enfim. A gente nem sabia que estava fazendo pet terapia e já estava fazendo pet terapia. E fica, né, é uma dica também para os pais, né? Encontrem o que o seu filho gosta e parte dali, né? Encontre o hiperfoco e parte dali. E depois, que era para apresentar os 3, veio o Gabriel. O Gabriel hoje está com 7 anos, é o meu caçulinha. E veio assim para alegrar a nossa família, né? Foi uma decisão que a gente tomou de ter mais um filho. Eu gosto de contar isso também. Contra muitas pessoas da família que gostam de falar, de opinar, enfim. Mas você já tem o Pedro, que é autista. E eu pensava assim, gente, eu não vou viver nesse mundo para sempre, nem eu e nem o meu marido. E a gente não sabe, é muito incerto o futuro de uma pessoa autista no nosso país.
Então, eu achava que ficaria mais suave para o Matheus, irmão mais velho, se o Pedro tivesse um nível de suporte que precisasse de muito suporte, se ele fosse um nível 3 de suporte, eu achava que ficaria mais suave para o Matheus dividir essa tarefa com mais um irmão. Então, essa foi uma decisão, assim, muito pensada dessa forma. Algumas pessoas vão dizer, mas não é garantia. Não, não era, mas era uma tentativa de que essa família crescesse um pouquinho mais e que conseguisse dar um suporte mais confortável, mais leve, né, para o Pedro quando ele crescesse. E foi uma decisão muito acertada, porque os três, eles são uma quadrilha, assim, formada contra mim, sempre, vou deixar bem claro. Então, eles são super amigos, super parceiros, um defende o outro em tudo. E o Gabi, agora, quando foi a pandemia, era para ele estar na escola, né? Primeiro ano de pandemia, ele estava ainda no final da educação infantil, na unidade da educação infantil. Depois, o segundo ano da pandemia, ele estava no primeiro ano, então quase não frequentou. E eu tentei alfabetizá-lo no primeiro ano em casa. Gente, porque assim, quem alfabetiza uma criança autista, depois ela vai alfabetizar muitas outras crianças com facilidade. Nesse tempo, enquanto eu estava estudando pedagogia, eu passei pela escola, passei por classe de alfabetização, né? Fui professora de alfabetização. Enfim, então assim, alfabetizei bastante crianças e sabia que eu tinha capacidade plena de alfabetizar o Gabriel. Que aparentemente, eu dizia que o diagnóstico do Gabriel era só a safadeza mesmo, né? Eu apresentava sempre assim, eu tenho o Matheus, que tem TDAH, eu tenho o Pedro, que é autista, eu tenho o Gabriel, que é safado. Mas, quando eu vi que eu não conseguia alfabetizar o Gabriel, que ele tentando 1 mês, 2 meses, 3 meses, não acontece nada. Nesse meio tempo, eu peguei um grupinho de crianças, 4 crianças, eu trazia para minha casa. Eu sei que dizer que eram 4 crianças juntas, eu alfabetizei as 3 e não alfabetizei o Gabriel. E assim, o próprio filho, né? Meu Deus, que eu já peguei essas outras crianças juntas, da turminha dele, que era para ele se estimular. As crianças vêm aqui em casa, a gente tem aulinha 2 vezes na semana e tal. E o Gabriel vai aprender assim, dessa forma. Não teve jeito. E aí eu falei pro meu marido, vou ter que investigar. Ele, meu Deus, de novo. Mas você procura, se você procurar, você vai achar. Mas tem algo errado. E aí, conversando com uma amiga fono, ela me falou assim, Aline, tudo que tu me fala do Gabriel pode ser TPAC. E eu, oi? Que é isso? É um bicho novo, né? Nunca lidei com isso, nunca, né? E aí, fui procurar o que era TPAC, falei, gente, bate tudo. Lá fui eu no Google de novo, né? Pra ver se batia tudo com o Gabriel, que é a dificuldade de processamento auditivo, né? Ele ouve bem, porém o que ele ouve, ele não processa da forma correta, principalmente se a gente tiver ruídos no fundo, né, barulho, enfim. E como é que funciona isso? Porque assim, Aline, a primeira vez que eu ouvi falar foi com você, que você me mencionou, né, na nossa reunião, e eu fiquei, gente, mas o que é? Aí eu fiquei sem saber, mas o que é exatamente? Assim, existe algum tipo de consequência em relação a isso? Existe, vamos supor. A gente mora em Floripa, que a gente mora na praia. O Gabriel estava na praia, tem o barulho do mar. Todo mundo ama aquele barulhinho do mar, né? O Gabriel gosta também. Acontece que eu posso falar com ele o que eu quiser na praia. Quando sair da praia eu pergunto, você lembra o que a mamãe falou? Não. Porque o ruído ao fundo não deixa ele prestar atenção no resto. Ele tá na rua comigo, passa carro, ônibus, não adianta eu falar com ele naquele momento. Ele não entende o que eu falo. Eu posso abaixar na altura dele, eu posso falar olhando nos olhos dele, ele não tem problema de contato visual, ele não tem nenhum outro problema de desenvolvimento, de atraso no desenvolvimento infantil, nos marcos do desenvolvimento, né? Que a gente trabalha tanto com isso. Ele não tem nenhum problema com isso. O problema dele é expressamente do processamento do que ele ouve. Então, ele tem a audição perfeita, foi feito todos os exames, ele tem a audição perfeita, todos os canais de audição intactos. Só que a forma como o cérebro dele processa o som, a partir do momento que tem outros ruídos no fundo, é diferente.
Então, quando tem barulho ao fundo, ele não consegue me ouvir. Quando tem mais pessoas falando... Então, você imagina uma criança dessa para ser alfabetizada numa sala de aula com 25 crianças de 7, 8 anos, né? É uma sala movimentada por natureza, né? Pela idade das crianças. Então, consequentemente, vai ser difícil de ser alfabetizado. Então, o Gabriel agora, essa semana, está lendo as primeiras palavrinhas. Porém, foi todo um trabalho feito. Aí foi conversado também com a professora do ano passado. Eu venho utilizando estratégias diferentes com ele em casa, né? Para que ele esteja pronto para chegar na sala de aula e aprender a ler e escrever. Ele é instruído por mim. Olha, filho, você não entendeu, você pergunta para a professora de novo. O fato da gente ter agora liberado aqui no meu estado a máscara ajudou muito o Gabriel. Nossa. E aí ele tem também a leitura labial, a expressão, né, que era algo que ele não conseguia ver antes, né, isso da professora. Então, é uma dificuldade que muitas crianças têm e elas passam por preguiçosas, elas passam por, é menino, não quer aprender, só vai se alfabetizar no 2º, 3º, 4º ano, né? Muitas mães não têm conhecimento disso. E é realmente aquela criança que, eu falo assim, sabe aquela criança que faz tudo meio que ao contrário do que tu fala, que não consegue obedecer uma ordem simples às vezes, e você sabe que não é porque ela quer. Só que para os outros, se eles não souberem, pode passar por mal educado, por desligado, por não estar afim de escutar, né? Quando, na verdade, a culpa disso não é dele. Principalmente quando tem mais pessoas no ambiente, mais barulho, é bem difícil para ele ter a compreensão. Então, para vocês terem uma ideia, às vezes eu poderia estar tentando alfabetizar ele e falar bala, ele entendia dala. É pouca diferença, mas é a diferença que faz toda a diferença do mundo para alfabetizar uma criança. Sim, então, com certeza. A gente precisa ficar muito de olho também no tal do TEPAC. Tudo precisa ser investigado, né? Por isso que existe a equipe multidisciplinar quando a criança tem alguma dificuldade de desenvolvimento ou de aprendizagem, enfim. Quando acende aquela luzinha no coração dos pais, eles têm sim que procurar ajuda e não ficar pensando que não é nada, não é nada, não é nada. Existe a questão também da ignorância, né? Eu falo de não saber o que se trata, né? Porque, por exemplo, você mesmo falou, às vezes pode ter muitas crianças que têm, e aí os pais, não, é porque é preguiçoso e tudo mais, e não... E é uma coisa, eu acho que é uma coisa nova, né? Não sei se é porque eu soube depois da nossa conversa, e aí eu falei, gente, mas eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu tô nessa... Tinha outro nome, começava com D, era DEPAC, antigamente, né? E agora passou para TEPAC, porque é transtorno, né? Então virou um dos transtornos aí, né, que existem. E ele tem critérios de diagnóstico, e ele é feito por profissionais fonoaudiólogos, né? O Gabriel fez aqui na UFSC, né, na Universidade Federal, então foi gratuito, mas é uma bateria de exames bem grande, a criança tem que ter uma certa compreensão, uma certa idade também para fazer, é difícil fazer com os muito pequenininhos, 2, 3 anos, então, e foi um serviço que foi gratuito, tá, mas se você for procurar particular, tem até um custo considerável, assim, então eu indico os pais de procurarem as universidades que têm curso de fonoaudiologia, que geralmente eles fazem esse tipo de avaliação até para ensinar os futuros fonoaudiólogos. E toda essa sua luta, né? Você começou o profissional, então, com o segundo, né? O Pedro, certo? O Pedro. E aí, como é que foi você... Eu acho que não existe essa distinção sua, né? Tipo, essa diferença sua de mãe e profissional. Às vezes, acho que deve misturar muitas coisas, né? Porque acabou sendo que um é motivo do outro, né? Mas como é que você entrou isso? Como é que você encarou tudo isso para... Não, agora eu vou ser uma profissional e não vai ficar parado só aqui com meus filhos. Eu vou distribuir esse conhecimento e ajudar outras famílias. Eu acho que foi os caminhos, assim, a minha vida profissional foi me levando, né? Eu nem pensava em ser professora. Primeira coisa, nunca pensei.
né? O meu sonho de infância era ser jornalista, não era ser professora. Aí, depois que veio o primeiro filho, antes da faculdade e tal, claro que esses sonhos ficam adormecidos, né? Quietinhos, guardadinhos numa gaveta. E eu nem esperava de fazer um curso, né, voltado para pedagogia. E aí, quando eu fui fazer para ajudar o Pedro, eu percebi assim, gente, eu ajudei meu filho. Se eu ajudei o Pedro que é autista, eu posso alfabetizar outras crianças que não são autistas. E acredito que vai ser fácil, porque o Pedro não foi fácil. Por alguns anos para alfabetizar o Pedro. E acredito que eu vou conseguir alfabetizar outras crianças numa boa. E foi isso que aconteceu. Aí eu fui para a escola, trabalhar na escola. Né? A escola é fantástico, é um ambiente assim que você tem toda a diversidade ali, palpável. E eu era aquela professora que numa turma de 30, aquele ali tem dificuldade, é o que eu mais gosto. Sabe? Isso me prendia muito, muito mesmo. E já na sala de aula, eu conseguia alertar muitos pais de primeiro ano, de alunos de primeiro ano. Então, olha, vem cá, seu filho tem TDAH, hein? Vamos lá, vamos ver, vamos passar por um médico. Vamos. Ah, mas o que é isso? Aí eu conseguia explicar para os pais, porque meu filho já tinha, eu reconhecia de longe, né? Eu reconheço de longe TDAH, autismo, essa condição que eu tenho em casa, que eu vivi em casa, e que eu não vivi num nível fácil, né, de suporte, num nível difícil de suporte, tanto para o TDAH quanto para o autismo. O Pedro, na época, era considerado um nível 3 de autismo, nível 3 de suporte para ele. Porque ele não falava, porque ele não se comunicava, ele não olhava nos olhos, era muito difícil, né, a convivência com o Pedro, ele tinha problemas na educação infantil. Então, quando eu olhava uma criança na sala de aula, eu identificava. E eu comecei a ver assim, poxa, eu aprendi o que é isso aqui. Pelo menos o autismo e o TDAH eu identifico facilmente. E aí eu comecei assim, a ajudar crianças primeiro na escola. Né, ajudar crianças e pais, aí as mães vinham depois com o relatório, né, com o diagnóstico, agradecendo que foram procurar profissionais médicos, realmente foi diagnosticado e que dali para frente mudaria a vida do filho delas, agradecendo a minha sensibilidade e o carinho que eu tinha, principalmente com essas crianças com mais dificuldade, né, que vai na contramão do que acontece com muitos professores. A maioria gosta daquela criança que vai e volta cheirosinha, que não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, aquela criança que o pai e a mãe ajudam a fazer os deveres, aquela criança que se alfabetiza muito rápido, que é muito inteligente, que tira notas boas nas provas. Mas, para mim, eu fui ser professora e eu tinha que amar qualquer criança. As que tinham muita dificuldade eram as que mais precisavam do meu amor, da minha atenção, do meu afeto, de se conectar comigo para conseguir aprender. E aí eu percebi que a sala de aula ficou pequena para mim. Ficou pequena, porque eu poderia ajudar mais crianças. Ali na sala de aula eu tinha 30, em 2 turnos eu tinha 60, mas eu poderia ajudar muito mais crianças, né? E aí a vida foi me levando, assim, aí eu fui fazer a pós de educação especial, neuropsicopedagogia institucional e clínica, uma pós imensa que eu não sabia como é que eu ia terminar trabalhando na escola, porque eu era muito, muito dedicada para a escola, assim, trazia trabalho para casa, trabalhava muito pelos meus alunos da sala de aula. Eu não aceitava que, por ser escola pública, que o ensino deles tinha que ser assim, fraquinho, café com leite, sabe como é? Eu não aceitava isso. Eu achava que os meus alunos, eu subia o sarrafo mesmo, assim, eu era considerada assim uma professora que era difícil as minhas aulas, que eu queria ensinar realmente mais do que aquilo que estava no currículo escolar. Era deveres todo dia, era trabalho todo dia. Mas eu tinha 60 pais do meu lado, entendendo o que eu estava fazendo, que aquilo era importante. Eu comecei a perceber assim, não, eu posso ajudar mais gente. E terminei a pós. Não terminei a pós, ainda estava na escola, fazendo a pós, aos trancos e barrancos, não conseguia terminar. E aí foi quando eu tive um problema de saúde. Eu tinha um nódulo e aí tive que retirar ele.
E no momento que eu tive que retirar ele, foi um momento que eu tinha que renovar contrato, né? Eu era professora ACT. E aí o perito entendeu, mesmo eu tendo passado numa prova, que eu fazia prova todo ano para trabalhar, né? O perito da prefeitura entendeu que eu não poderia trabalhar naquele ano, mesmo já estando curada, assim, né? Depois das férias, tal, eu tirei no finalzinho das férias, mesmo já estando curada, ele tirou a minha vaga daquele ano para trabalhar. E aí meu mundo caiu mesmo, assim, meu mundo caiu de verdade, porque era tudo que eu amava fazer, era trabalhar com criança. E foi no primeiro ano da pandemia. Nossa. E aí eu falei, cara, agora nenhuma escola vai me contratar, tá todo mundo parando. Ninguém vai me contratar, né? E eu falei assim, então vou enfiar a cabeça nos estudos. Depois de chorar bastante, eu terminei a pós. E falei assim, agora eu acho que eu vou atender crianças em casa. Tentar ensinar crianças em casa. E aí foi assim, um anúnciozinho na internet. Veio o primeiro aluno, veio o segundo, veio o terceiro. Os pais começaram a dizer, meu Deus. E aí sempre assim, eu não sei exatamente porquê, mas eu coloquei lá naquele anúncio que eu podia ensinar todas as crianças, inclusive as autistas, as TDAH, inclusive as crianças que só estavam precisando de ensino mesmo em função da pandemia. E aí só começou a vir autistas. E um puxar o outro, uma família puxar a outra. Né? Aí eu fiquei atendendo em casa, esses autistas. Né? Eu ia na casa deles no momento da pandemia e atendia eles em casa. Só que daí também a minha agenda começou a ficar muito apertada. Porque eu tinha tempo de deslocamento, né? Enfim, trânsito. E aí eu falei, não, eu preciso parar num lugar que eu vou conseguir atender mais pessoas, mais crianças. E aí subloquei, na verdade, né, uma sala que já tinha uma proprietária, uma fonoaudióloga, para conseguir atender. E aí eu só conseguia trabalhar lá, pagar esse aluguel de uma vez na semana, depois eu consegui 2 vezes na semana, depois se eu fosse mais dias, ficava inviável para mim. Aí eu falei, não, agora é hora de fazer a minha sala, o meu negócio próprio. E aí foi quando eu também iniciei a minha sala, esse sonho aí que agora, né, é realidade. E agora eu posso atender todos os dias. No meio desse tempo, veio também, depois que eu estava um ano atendendo os meus pacientes em domicílio, veio também o convite para ser voluntária no projeto Estimular TEA, que é de terapia aquática, aqui da minha cidade. Eu achei maravilhoso aquilo. Até eu fiquei com vontade de fazer. Um projeto piloto que foi todo idealizado pela Larissa Smith, né, que é uma mãe também de autista, de um Pedrinho também, que é autista. E aí ela, nossa, passou muito trabalho para conseguir, né, convencer o poder público de que tinha demanda para isso. Porque não tem censo escolar para autismo, ou o censo mesmo brasileiro, né? Ele não, até hoje não teve essa pergunta, né? Se tem alguém autista na sua casa no censo. Então a gente não sabe quantos autistas tem no país. E aí a gente tinha cerca, na prefeitura, no ensino municipal, sei lá, 300 crianças autistas matriculadas. Então era o que a prefeitura achava que tinha na nossa cidade. Só que não, menina. Quando a gente abriu as inscrições para esse projeto de terapia aquática gratuita, começou 100, 200 inscrições, 300, 400, 1.000. 1.000 e tantas, já perdemos as contas de quantas crianças tem na fila de espera. E aí a Larissa foi percebendo que tinha que fazer mais coisa, mais projetos, e aí foi criado também o Pro Autismo Floripa, que está atendendo com outras terapias também, tudo de forma gratuita. E como eu fui a primeira voluntária, né, do Pro Autismo, do projeto Estimular TEA, como eu fui voluntária nesse processo, no projeto piloto, enfim, o projeto foi estruturado da forma com que eu era a única profissional especialista em autismo. A partir dali, a gente contratava estagiários para poder trabalhar na piscina e eu tinha que ensinar esses estagiários. Só que eu ensinava e também trabalhava, também atendia. E aí a gente começou a perceber que não também. A gente precisa tirar a Aline da água, ela precisa dar o treinamento para todo mundo e precisa supervisionar a terapia. A Larissa percebeu isso, foi sensível a isso, também fez isso e aí me promoveu a coordenadora terapêutica do projeto. E é o que eu faço hoje
e assim, meus olhos brilham, assim, meu marido fala, gente, teus olhos quando tu fala do projeto, né, a quantidade de crianças que eu posso atender e ajudar e melhorar e dar qualidade de vida, sabe? E hoje a gente atende todas as sextas-feiras na piscina pública de Florianópolis, com o apoio da prefeitura. Começamos com 2 profs voluntários, eu e uma outra prof. Hoje a gente tem 13 profissionais na água. Cada um atende uma criança. Legal. Cada um atende uma e a gente tem 6 turmas com 13 alunos cada turma, né? 6 de manhã e 6 à tarde. Então a gente super multiplicou esse atendimento e ainda tem fila de espera. Então, a gente conseguiu chamar a atenção, né, do poder público da nossa cidade para a causa, para eles entenderem que tinha muito mais do que 300, 200 autistas na nossa cidade. Né? Tem muito mais, e esses que estão na fila de espera também merecem atendimento. Cada vez está mais difícil atendimento gratuito. A fila de espera na PAI é enorme, na Fundação Catarinense de Educação Especial também, né, que são quem oferece serviço gratuito. Então, é uma demanda urgente, né? E que hoje eu me sinto muito realizada, porque eu faço pelas outras crianças aquilo que o meu Pedro não teve na primeira infância. Então, para mim é gratificante demais, assim, demais. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto os projetos sociais são importantes na minha vida e às vezes as pessoas podem até pensar assim, mas a clínica é dali que você tira o seu sustento, sustenta os seus filhos. Sim, é. Mas o projeto social me dá, assim, uma recompensa que é diferente, sabe? Que é diferente. Eu percebo ali todas aquelas mães, sou eu, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, que não tinha condição de pagar terapia para o meu filho e que não tinha nada gratuito. Nada. Era tudo muito difícil mesmo. Continua sendo difícil, a gente queria atender todos da fila de espera. Acho que a gente vai chegar lá um dia com muito trabalho. Com certeza. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, né, em toda a história, a sua história, né? Você mencionou que não tinha essa informação dentro da sua faculdade, né? E hoje é uma informação que você consegue levar para as outras mães. E é engraçado isso, porque é um assunto meio difícil, né? Eu nunca falei sobre isso, mas eu vejo uma falha muito grande entre as faculdades, quando se trata de atendimento a pessoas deficientes, a pessoas com transtorno, né? As pessoas especiais, que algumas pessoas nomenclaturam dessa forma, né? Mas existe lá dentro a gente fala assim, mas os profissionais não olham nem nada do tipo. Mas é igual você falou, olha, na parte da minha educação, né, no caso da minha graduação, só teve metade de uma folha, né, metade de uma apostila ali. E assim, eu falo isso por experiência própria. Eu faço faculdade na Universidade Federal e eu não tive isso. Eu falei, gente, e é engraçado, porque é área de saúde, né? Eu faço nutrição. E foi a primeira aula que eu senti essa falta. Foi a partir dali que eu também falei assim, qualquer pessoa que passar na minha vida vai ouvir falar sobre autismo, nem que seja a palavra. Se ela ouvir a palavra autismo, eu já tô feliz. Porque dentro da faculdade, uma federal, e assim, eu sou muito grata pela minha faculdade, sendo meu sonho, né, reclamando nada, não, mas eu sinto essa falta. É uma pontuação de uma falta de uma coisa muito importante, né? Ainda mais quando se tratava assim, numa aula que eu senti que eu falo que a partir dali eu entendi o meu propósito, que a partir dali eu tive meus primeiros passos para o meu propósito, né? Que é falar sobre autismo. Foi através de uma aula que estava falando sobre equidade. E aí eu falei, então vamos falar sobre autismo, vamos falar sobre, né, síndrome de Down, vamos falar sobre deficiência. E aí eu fiquei esperando falar alguma coisa e nada, ninguém falou. E assim, numa turma de 60 futuros nutricionistas, eu olhei, aí eu falei, nutricionista e enfermeiros, né, porque nossa turma era dividida. Eu olhei assim, eu falei, gente, mas aqui ninguém vai conseguir atender autista, não.
Eu encarei com isso, né? E aí eu sou neta de deficiente auditiva, minha avó é deficiente auditiva. Eu falei assim, sim, a minha avó, ela faz leitura labial. Só que se ela não entender, você tem que escrever. E é tudo bem, mas será que alguém vai ter sensibilidade para fazer isso? Aí eu fiquei olhando para todo mundo, encarando aquela equidade que estava mencionando. Eu falei, gente, cadê a equidade? Aquilo me revoltou de uma forma. Você ainda viu essa palavra na sua faculdade? E eu que não vi essa palavra no meu curso inteiro de pedagogia. Equidade. Nunca eu ouvi essa palavra pesquisando sozinha. Não, mas olha, eu até. E daí não adianta, né? Não adianta, porque é uma falsa, né, equidade, é uma falsa inclusão. O meu trabalho de conclusão de curso de pedagogia foi exatamente sobre isso, assim, o que era a inclusão de verdade, o que era a inserção desse aluno na sala de aula, só inserir ele ali dentro e deixar ele olhando para o teto, né? Sem entender como esse aluno funciona, de que forma eu posso ajudar ele a socializar, se essa é a maior dificuldade do autismo, de que forma eu posso ajudar ele a se comunicar, né? Só inserir, só garantir a matrícula, só punir, é muito importante, não é só, é muito importante a gente punir quem nega a matrícula, punir quem vai discriminar a pessoa autista, né? Acontece que não pode parar por aí. A gente precisa movimentar tanto a parte da educação como da saúde, a minha área é convergente das duas, né? Sim. A neuropsicopedagogia. A gente precisa mobilizar os profissionais e a sociedade e o poder público de que só inserir essa pessoa ali no contexto não adianta. Só dizer que essa pessoa tem prioridade de atendimento no SUS, por exemplo, não adianta. Porque eu não tenho ali serviço especializado para ela, eu não tenho um enfermeiro que tem noção como é que ele vai dar vacina numa criança que é autista. Justamente. Como que uma criança autista funciona. O mínimo, a vacina. Eu não tenho pessoas capacitadas que sabem sobre autismo. Então, enfermeiros nunca ouviram falar de autismo, fonoaudiólogos não ouviram falar de autismo, nutricionistas não ouviram falar, sendo que a seletividade alimentar é um dos grandes problemas, né? Uma das grandes comorbidades que vem junto com o autismo. E a gente não tem preparo para isso. Não. Mas depois tem a pós, depois tem... Ué, mas eu já devia sair dali com uma noção. Aí se desperta em mim esse amor, aí se desperta em mim esse amor, eu vou procurar me especializar depois. Mas pelo menos a noção, o que é um público que está lá, que vai ser atendido. Só que a gente precisa também dar qualidade nesse atendimento, né? E aí a gente vê o tanto que essas pessoas não são assistidas. Acaba sendo uma invisibilidade, né? É equidade e tudo mais. Mas, gente, ninguém tá falando disso aqui. Eu fiquei procurando. Eu falei, não, pelo menos vai ter alguma matéria. Aline, eu olhei na minha grade todinha. Eu falei, gente, não tem. Eu falei, tem algum professor? E eu fui, né? Assim, eu acho que o bom da gente, a parte boa, né, de ficar indignado, vem essa questão. Eu vou fazer, então. Se ninguém tá fazendo, pelo menos eu vou fazer. Né? Então, a partir dali, eu falei assim, não, pelo menos alguém deve ter algum professor que vai falar alguma coisa. E eu não achei. Eu falei, gente, aí eu achei uma professora. E eu falei, glória a Deus, eu tenho uma professora. Procurei através dela. E assim, eu falei, não, agora eu vou ter que disseminar esse conhecimento que eu tenho para as outras pessoas. E é muito pouco, era um pouquinho. Hoje eu falo assim, gente, eu entendo um pouco, mas eu entendo mais do que eu entendia antes, né? Que eu entrei na faculdade 4 anos atrás, então eu entendia pouco antes. E assim, mas assim, eu fui atrás de falar, e hoje eu já tive relatos de enfermeiro que chegou e me falou assim, Tainá, eu consegui atender um autista. E chorando. E eu falei, cara, que legal. Ele, nossa, muito obrigado. Eu consegui, porque eu percebi, ele percebeu, a pessoa percebeu que a criança é autista, a mãe também mencionou, né? Olha, meu filho é autista, mas... Aí ele fez esse atendimento, e foi uma simples... Foi para tomar soro, mas ele conseguiu. O menino prestou muita atenção nele, mas ele foi explicando, olha, o tio vai fazer isso, isso e isso. Então, são coisas que eu fico assim pensando. É por isso que a gente não pode parar, né? Porque é uma informação, e a gente fala, nossa, mas isso é tão bobo.
mas uma informaçãozinha já ajudou uma criança autista que foi atendida na UPA. Uhum. Eu falo, é sobre isso que a gente está aqui lutando, né? Verdade, não existe informação boba, não existe isso, né? Não existe pergunta boba, né? Quando a gente é professor, a gente sabe que não existe pergunta boba. Existe uma dúvida aí que tem que ser sanada, e às vezes essa dúvida nem apareceu, né? Às vezes esse profissional ele nunca se deu conta que ele ia passar por uma pessoa autista, né? Não só crianças, adultos autistas também, que encontram muita dificuldade de atendimento, né? De saúde ou de educação, né? Enfim. Então, não existe isso, né? O que existe é que a informação tem que chegar para todo mundo. Eu acho que a gente já está numa evolução assim, tá melhor, né? Essa questão do acesso à informação. Mas aí com isso tudo, como tá melhor o acesso à informação, vem também aquelas pessoas que dão falsa informação, né? As fake news, os tratamentos milagrosos, né? As promessas de cura, né? Então, se autismo não é uma doença, não tem cura, né? A gente começa, já parte desse princípio. Então, todo mundo que te prometeu uma cura, algo milagroso, seja lá por qual ferramenta for, não existe, né? Corra, igual essa nova trend aí, corra, porque não existe. Não existe cura para uma condição que você já nasceu assim, que é da sua genética, não existe mudança genética, né? Então, não tem como modificar isso. O que tem é como evoluir, melhorar comportamentos, aprender habilidades, né? Adquirir novas habilidades. Isso existe em todo ser humano. Mas cura para a condição genética não existe. Então, isso também dificulta a gente, sabe? Porque vem informações, tem pais que chegam tão fragilizados, que estão na fase do luto, que vão buscar realmente qualquer coisa, que estão desesperados, e esses pais caem nessas armadilhas aí, né, de pseudoprofissionais, né, de charlatões, assim, que vendem uma cura para que não é uma doença. Então, fica um alerta também. Uma coisa que eu falo, né, quando vem alguma mãe conversando comigo, fala, tá, eu acho que meu filho pode ser, não sei o que eu falo. Se você desconfia, vai atrás. Mas vai atrás daquele profissional que fala sobre esse assunto. Porque eu vejo que tem muitos profissionais, né, como a gente estava mencionando, que não entendem. A gente pensa, ele vai saber, mas nem sempre ele vai saber. E assim, infelizmente, isso né, consequência de várias coisas. Mas eu falo, olha, procura um profissional que já fala, seja bom naquilo, que pega um referencial, né, e tudo mais, porque aí você consegue. Tanto que eu vejo essa demanda tão forte que agora a gente vai ter nosso site e lá vai ter nossas indicações para os profissionais. A Aline vai estar lá, viu, gente? Muito legal, parabéns pela iniciativa mesmo, tanto do canal quanto, né, do Instagram, e, enfim, das redes sociais e do site também, porque é só com informação mesmo que a gente vai mudar o mundo, né? Não existe outra forma de modificar e de melhorar a vida das pessoas, a não ser através da educação e da informação. E às vezes não é nem a educação formal, né? Ela é importante, é importantíssima, mas ela não é a única forma de conscientizar as pessoas. É verdade. Parabéns. Então, Aline, muito obrigada, viu? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. O que você falaria para uma mãe, independente do que o filho tem, né? Mas porque você tem 3 filhos atípicos com diferentes transtornos, né? Mas o que você falaria para uma mãe atípica, né? Ou uma mãe recente atípica, que agora que ela descobriu o diagnóstico, agora que ela está sabendo, agora que, na verdade, ela entrou nesse mundo, né? Eu falo que é o mundo porque, às vezes, julgamentos são várias outras coisas, né? Conhecimento, tudo mais, de uma forma diferente. O que você falaria para ela agora? Eu diria que vai ficar tudo bem. Principalmente se você não desistir. Vai ficar tudo bem. Primeira coisa, assim, porque quando a gente tem um diagnóstico desse, a gente perde o chão embaixo dos pés.
O processo do luto, ele realmente existe. E tá tudo bem você passar por ele. Porque a sociedade nos ensinou assim. Quando a gente tá grávida, a primeira pergunta das pessoas vai ser menino ou menina? E aí, se você fala que não sabe, as pessoas dizem assim, mas não tem problema, o importante é vir com saúde. Então, quando nasce, você está sempre esperando uma criança que não tenha deficiência e que não tenha problemas de saúde. Quando você descobre uma deficiência, que você só vai descobrir ao longo mesmo da vida da criança, porque ela faz parte de um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, toda essa expectativa que é gerada não só na sua gestação, mas que você aprendeu assim, que a sociedade te ensinou assim ao longo de toda a vida. Você viu todos os seus familiares, a sua avó, a sua mãe, todo mundo dizer isso. Se vier com saúde, tá bom. Né? Lembrando que no caso do autismo não é uma doença, mas as pessoas ligam ainda muito isso a uma doença. Sim. Ele é uma pessoa com deficiência para todos os direitos da lei, né? Mas não é considerado uma doença. Logo, é apenas um modo diferente que seu filho tem de funcionar. É um cérebro diferente. Eu costumo dizer assim para os pais, olha, se por fora a gente pode juntar 1000 pessoas, você não vai encontrar ninguém igual. Nem gêmeos, você não vai encontrar totalmente iguais. Então você tem o gordo e o magro, o alto e o baixo, né? O castanho, o loiro, o moreno, o índio, o preto, enfim. Você tem as diversas possibilidades físicas, né? Que você consegue ver, que você consegue enxergar. Por que é que a gente acha que por dentro seria todo mundo igual? Sim. Por que a gente acha que todos os cérebros devem funcionar exatamente da mesma forma? Então, a gente não para pensar nisso porque não está no exterior, porque a gente só olha a primeira impressão, o exterior das pessoas. Então, por fora todo mundo é diferente, sim, não deve ter preconceito e tal, e tal, e tal. Quando essa diferença é no cérebro, aí a gente nunca se deu conta. A gente nunca pensou que um cérebro poderia funcionar de uma forma diferente do outro, mas é natural. Existe nos animais, em todas as espécies, e existe no ser humano. Os cérebros são diferentes, funcionam e recebem estímulos e devolvem os estímulos de forma diferente. Então, o seu filho, você acabou de descobrir que ele tem uma diferença de funcionamento cerebral. Ele continua sendo seu filho. Você conhece ele melhor do que ninguém. Você é a mãe, você é o pai, você conviveu, você amamentou, você cuidou, você conhece a diferença do choro. Continua sendo esse mesmo seu filho. Só que agora você tem uma explicação e não um rótulo, porque laudo não é rótulo, é uma libertação, é um presente, principalmente quando ele vem cedo, né? Quando ele vem ajudar você ainda no início do desenvolvimento dessa criança. Então, agora você tem uma explicação para os comportamentos do seu filho. Sim. Parece um absurdo dizer, mas comemore, porque agora você tem respostas. Antes você não tinha respostas de por que o seu filho agia diferente. Então, nesse momento, eu respeito sim a sua dor, respeito, acolho, já senti ela. Porém, eu preciso dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você vai lutar, você vai passar pelas terapias, você vai passar por medicações se for preciso, você vai conhecer o seu filho e saber aquilo que funciona melhor para ele, aquilo que não funciona melhor para ele. Você tem liberdade de optar por profissionais, de trocar de profissional se você não tiver à vontade com esse, de trocar de escola se ela não te acolher. Você tem a possibilidade de fazer tudo isso e de melhorar a vida do seu filho. E por último, todos os filhos são diferentes. Nem que ele não tenha nenhuma deficiência. Todos são diferentes. E isso é conhecimento empírico que a gente chama na ciência, né? Minha avó teve 13 filhos e falou isso. Eu tive 13, nenhum é igual ao outro. Né? Minha mãe teve 4, nenhum é igual ao outro. Eu tive 3. Mesmo se eu tirar as deficiências e os transtornos, nenhum é igual ao outro. E todo filho dá trabalho. Só que o trabalho que o seu filho vai dar está descrito na ciência. E alguns não estão. É verdade. Então, não é um momento
de tristeza, eu sei que os pais sentem, eu acolho essa dor, essa angústia. Não é um momento também de se preocupar com o futuro, é um momento de se preocupar com o agora, sabe? Os pais falam pra mim, mas ele vai dirigir, mas ele vai trabalhar, mas ele vai... Uau! Vamos cuidar do agora? Né? Vamos ver agora se o que ele deveria saber agora? O que ele deveria estar fazendo agora? A gente não pode pular degraus no desenvolvimento humano. Sim. Então, essa expectativa com o futuro não nos ajuda, só nos traz ansiedade. E nós, cuidadores, a gente tem que evitar, né, esse tipo de sentimento, essa ansiedade em relação ao futuro dos nossos filhos. Porque se a gente trabalhar no agora, o futuro, consequentemente, vai ser melhor. Então, é isso. Eu diria que acolho, entendo, abraço, mas tem que lutar junto. Tem que lutar. Tem que E como lutar. toda criança, seu filho vai precisar de você. Um pouco mais. Sim. Nasce uma criança com deficiência, nasce uma mãe que não desiste de lutar pelos direitos, né? Mas trabalho todo filho dá. Todo. Todo. É verdade. E para finalizar, Aline, eu queria que você me respondesse o que é a diferença, qual é a diferença da Aline antes dos filhos e para a Aline depois dos filhos. Gente, eu não consigo nem me imaginar. Eu lembro vagamente de uma pessoa que pensava só em si, que pensava somente nos seus objetivos, né? E que não tinha esse olhar para o mundo que eu tenho hoje, sabe? Que não tinha esse olhar para a diversidade, esse olhar para aceitar tudo e a todos, todas as diferenças. Eu lembro de uma pessoa um pouco menos indignada com as injustiças do mundo. Essa era a Aline que era antes, né? A Aline de hoje é a pessoa que vai brigar por qualquer injustiça. Por menor que seja, das menores às maiores. É a Aline que se revolta quando algo não está certo, quando um direito não é respeitado. E não importa se o direito é do meu filho ou se é de outro, dói em mim igual. E é uma pessoa muito mais aberta, muito mais disposta a aprender. É uma pessoa que tem certeza que não sabe de tudo. A única certeza assim, que eu tenho é que eu não sei de tudo, que eu ainda tenho que aprender muita coisa, que eu aprendo com cada criança que passa por mim. Eu falo isso às vezes. Os pais acham, nossa, você ensina tanto meu filho. Vocês não sabem o quanto seu filho está me ensinando. E é inestimável, não tem preço, sabe? E é uma pessoa menos capacitista. Cada dia a gente vai desconstruindo, né, essa forma capacitista como a sociedade nos educa. Então eu acho que, eu diria para a Aline de quando era criança, assim, que queria, sei lá, ter sucesso profissional, ser reconhecida, ser jornalista, eu diria que hoje eu estou num lugar muito melhor do que eu imaginava como pessoa, como profissional. E estou muito satisfeita com a pessoa que eu sou. Sei que eu tenho que melhorar, mas eu estou muito satisfeita com a pessoa que eu sou, muito mesmo. E acho que a Aline de criança que era criança, ficaria também satisfeita com a Aline de hoje. Que coisa linda. Aline, muito, muito, muito obrigada de verdade por ter aceitado nosso convite. Foi assim, uma conversa maravilhosa estar com você, conversar sobre isso, né? Saber mais sobre a sua história, porque eu tenho certeza, como eu falei antes, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas mães. E assim, e mães e profissionais como você também, né? E é muito lindo ver a sua luta por aí, né? A gente tá lutando pelas mesmas coisas e assim, eu fico tão feliz de ter pessoas no meu time, sabe? Como você, de ter você no meu Eu time, né? também. Eu fico muito, muito feliz. Obrigada de verdade, por aceitar esse convite. Obrigada, Tainá. Eu que agradeço. Eu falei desde o início, né? Eu gosto muito
de falar sobre autismo, sobre maternidade atípica, sobre os outros transtornos, sobre diversidade, né, sobre inclusão. Então, eu agradeço de verdade, assim, cada oportunidade que existe. E essa foi bem especial também, né? A gente vai entrar em abril, né, no mês da consciência, Sim, né, da pessoa com autismo. Então, é um mês que a gente não deveria usar só ele, né, para conscientizar, mas que é importante, né, que é representativo. E tudo que sim. representa nos importa. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade, mesmo, mesmo, mesmo. Estou sempre aqui disposta a colaborar com vocês. Espero ter ajudado alguns Com certeza. pais, né, algumas famílias. Se ajudou uma só, já tá bom, Ai, né? São de um em um, né? Trabalhinho de formiguinha. E tô sempre aqui, parceira para o que deve é. muito Obrigada. obrigada, Aline. Gente, sigam as nossas redes sociais. Eu vou deixar abaixo também as da Aline para você seguir, porque, como eu disse, ela produz conteúdos maravilhosos. E que sejamos um.